Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, produtor audiovisual e muitas outras coisas, mas isso a gente vai descobrir falando com ele. Edson Bastos! Seja bem-vindo, Edson! Oi, Thales. Oi, Ike. Muito obrigado pelo convite de participar aqui dessa live com vocês. É um prazer imenso. E é isso, eu sou Edson Bastos, sou produtor audiovisual, sou de Piauí, moro em Salvador atualmente. E, enfim, tem muitas coisas que eu posso dizer também sobre essa trajetória, como eu comecei a estudar cinema, mas inicialmente é isso, assim, né? Tenho uma graduação em cinema e vídeo pela FTC, uma especialização em audiovisual pela UESC, uma outra especialização em gestão cultural contemporânea pelo Itaú Cultural e um mestrado em cultura e sociedade pela UFBA. E essa é uma base, assim, né, acadêmica dessa trajetória, mas também tem uma trajetória de produção cultural que eu posso ir delineando aqui no decorrer da nossa conversa, mas já agradeço o convite e estou aqui à disposição. Fantástico, muito legal. Olha, primeiramente gostaria de saber onde começou essa sua paixão pelo audiovisual? Onde surgiu essa vontade de trilhar esse caminho? Então, eu sempre gostei do universo da comunicação. E o curso mais próximo que tinha de Piauí era o curso de rádio e TV da UESC. Então, eu até tentei o curso, não passei. Tentei também letras na UNEB e não fiz, não consegui passar também, porque o IPAU, o único curso que tinha era letras. E aí, de repente, numa vinda para Salvador, eu vi um outdoor. E nesse outdoor, eu vi um anúncio, né? Estude cinema e vídeo na FTC. E aí eu fiquei vislumbrado, porque eu nunca imaginei que alguém poderia estudar ou existia um curso de cinema e vídeo, eu não imaginava. Então, na verdade, esse foi o primeiro momento que me chamou a atenção para estudar cinema e vídeo. Mas na minha infância, a referência que eu tenho é meu pai alugando muitas sacas de cacau mesmo, assim, né, de VHS, com filmes de Bruce Lee, filmes de ação principalmente, e assistindo na casa dele ou assistindo na roça. Essa é a primeira referência que eu tenho. E aí depois, quando eu estava perto de fazer o vestibular, que eu descobri esse curso, fiz o vestibular na FTC, passei, e aí vieram outras dificuldades, né? Porque a minha família não tinha condição de pagar o curso. Então, eu nem de vir para Salvador. Eu tinha irmãs que moravam aqui em Salvador. Então, vi para cá na cara e na coragem, acreditando que ia conseguir algum programa do governo, alguma bolsa ou fiéis para pagar, e só consegui a partir do segundo ano. Então, passei o primeiro ano todo, meu pai e minha mãe dividindo a mensalidade, que na época, em 2003, a FTC foi o primeiro curso do Norte e Nordeste de cinema e audiovisual. Só depois, em 2008, que vieram outros cursos, como a UFRB, como Conquista, em 2010, mais ou menos. Então, a única oportunidade era essa. E aí, depois, eu comecei a trabalhar e consegui o FIES. Comecei a pagar, né, uma parte. Na época, inclusive, só para a gente ter uma noção, o curso era R$700 a mensalidade, em 2003. E em 2003, o salário mínimo era R$150, mais ou menos. Então, era quase 4 salários mínimos. Então, sim, era uma dificuldade muito grande, assim mesmo, mas consegui fazer o FIES, terminei o curso lá para 2007, 2008, e terminei de pagar o FIES em 2022. Então, tem pouco tempo, assim, que eu consegui terminar de pagar o FIES. Mas era um universo muito novo para mim, porque a minha primeira aula, eu lembro até hoje, com a professora Marise e várias pessoas na sala de aula perguntando, todo mundo falando, né, como adentrou no universo do cinema. O que foi que você fez? O que é que você faz? Eu trabalho na TV e tal, eu sou editor, eu faço isso, eu faço aquilo. E a minha fala, eu lembro até hoje, que foi: eu sei colocar a fita VHS no videocassete e assistir. Foi essa a minha fala, assim. E a aula era sobre cinema se aprende na escola, e essa é uma pauta que existe até hoje, né? Que a gente não precisa de universidade para aprender
ou para fazer cinema. A gente precisa de uma câmera, né? Precisa entender e pesquisar o que for necessário. Mas antes disso, uma experiência incrível que eu tive foi no meu 3º ano, que aí eu acho que vocês vão se reconhecer de alguma forma, com o professor Charles, que foi um grande inspirador do Colégio Modelo, onde eu estudei, e que ele foi um propulsor, assim, porque ele passou para várias turmas fazer um trabalho de audiovisual, não importa o que fosse, né? Fazer um clipe, fazer uma adaptação. E aí, isso, ele foi o propulsor, passou para outras turmas, e a minha professora de artes passou para a gente também, a professora Angélica. E a gente acabou adaptando o seminarista. Eu filmei, eu ajudei a dirigir, na verdade, eu fui o seminarista, eu fiz um monte de coisa. Que legal. E ainda bem que esse vídeo está perdido, ninguém mais encontra ele também. Mas gente, que legal. Então, realmente... Bom, na verdade tem alguns pontos que eu quero comentar. Primeiramente, né, a questão realmente da dedicação, né, e também da luta de conseguir, né, trilhar esse caminho, conseguir pagar. E bem legal, porque assim você é um pioneiro mesmo, estava lá logo no primeiro curso, né, participando, então bem legal. E sobre o professor Charles também, a gente teve ele como professor de português. Mas é bem legal porque realmente ele gostava muito dessa questão do audiovisual, porque tinha várias atividades, aí era assim, uma vez a gente fez um sobre o barroco, aí era assim, sobre a época mesmo, tinha que fazer um vídeo, um curta ou qualquer coisa que fosse, e depois também outras atividades, então isso foi uma coisa bem legal, que eu acho que também moldou pra gente, também foi uma grande motivação, bem legal. Sim, Charles foi uma inspiração, ele foi o que também começou, eu tive ele no 1º ano, e também a gente produziu, foi que a gente até fez a super casa, que tinha que fazer uma visualização do conceito, então ele foi um grande marco para a gente, ele incentivou em si, e começou e o que você falou também de começar a estudar cinema na escola, isso realmente é um tema muito importante, porque faz parte de uma formação cultural que é importante também já ser ensinada também desde jovem, e também hoje em dia com mais tecnologia, né, com a tecnologia mais fácil, né, que é mais fácil produzir audiovisual, é uma chance boa também de conseguir formar novas pessoas, então acho que é algo bem legal. Nessa época, no 3º ano, a gente filmava com uma mini VHS e editava na própria câmera ainda. Não era nem depois, na universidade, eu passei pela PD 150, que era top de linha, assim, todo mundo filmava com uma fitinha bem pequenininha, assim, seus vídeos, seus trabalhos de conclusão, e só depois a gente, inclusive, conseguiu filmar em película ainda 16mm na universidade, que era um trabalho da turma do 6º, 7º semestre, eu fui o produtor desse trabalho, a película existe até hoje também. E o interessante foi isso, eu tive que trancar um semestre da faculdade por conta dessa transição de paga, não paga, de consegue dinheiro, não consegue dinheiro. E esse semestre que eu tranquei foi muito importante para, de fato, perceber que era isso que eu queria fazer. E foi a partir disso que a cada semestre a oficina de direção, a oficina de produção, a oficina de roteiro. Então eu conseguia, eu fazia uma imersão maior ainda para entender o todo enfim, e perceber que era esse caminho mesmo que eu gostaria de fazer. E aí eu trabalhava numa empresa de telemarketing, então após concluir o curso de cinema, eu passei 1 ano ainda trabalhando nessa empresa e eu me questionei, será que é isso mesmo? Eu vou continuar trabalhando aqui depois de pagar não, ainda pagando a universidade. E aí foi quando eu pedi para me demitirem e no mesmo período eu estava abrindo uma primeira especialização em audiovisual na UESC, que foi a primeira turma. E aí foi quando eu joguei tudo para cima, de fato. Saí daqui de Salvador, voltei, né, fui para Itabuna para estudar, passei na especialização, fui demitido. Essa demissão me ajudou a segurar alguns meses em Itabuna. E enquanto várias pessoas falavam, não volte para o interior, porque isso é regredir. Você está em Salvador, você está num lugar que daí é para cima, para outros lugares. E eu desafiei, fui para Itabuna e foi um dos melhores períodos da minha vida profissional, da minha vida mesmo, assim, né? Foi quando eu conheci Henrique, mesmo Henrique sendo de Piauí, eu só conheci Henrique em Itabuna.
que a gente começou a namorar, que a gente começou a montar Voo Audiovisual, que antes era Panorâmica Produções, depois se transformou em Voo Audiovisual. E foi a partir disso também que a gente começou a desenvolver muitos projetos, como o FECIBA, o Festival de Cinema Baiano, como alguns curtas que a gente fez em Piauí também, e começamos a levar esse olhar para o interior, a importância da descentralização dos recursos. Enfim, foi a partir desse momento de regresso para o interior que muita coisa mudou, assim, na minha vida e na vida de muitas pessoas também que estavam ali ao redor. Sim, sim, muito, muito legal. Até ia comentar também, né, que essa questão do interior também é algo bem forte, né, especialmente agora, né, você organizando o Fórum AVI, que é uma iniciativa muito boa. Sim. E eu acho que é importante, porque é interessante, né, você estava na capital e aí voltou para o interior e tem esse outro olhar, e também tem a vontade de trazer e desenvolver esses interiores, para trazer chance. Acho que isso é uma coisa bem legal. Fazer a diferença nos interiores. Talvez seria interessante, já que a gente está falando sobre isso, de você falar um pouquinho também sobre o Fórum do Audiovisual dos Interiores da Bahia, contar um pouquinho como que surgiu isso. Vocês, né, agora teve o INPAU e que vai ter novas edições também. Talvez você pode contar um pouquinho para a gente. Sim. Eu vou contar um pouquinho de uma crescente, assim, de uma trajetória. Tá bom. Falando um pouco do FECIBA e dessa relação com o interior até chegar no fórum, tá? Lá para 2011, mais ou menos, o cinema baiano estava fazendo 100 anos. E aí começaram a surgir os primeiros editais de audiovisual, editais de cultura no governo do estado, e tinha um edital de mostras e festivais. E a gente inscreveu a primeira edição do FECIBA para comemorar os 100 anos do cinema baiano. E enquanto o dono do cinema de Ilhéus falava que era um absurdo, que ninguém ia assistir o filme, que a gente ia ter que puxar as pessoas para dentro da sala para assistir os filmes baianos, a gente provou o contrário, que a cada ano que a gente fazia o evento em Ilhéus, o público só crescia. Às vezes, pessoas de Itabuna alugavam ônibus por conta própria, turmas, para ir para Ilhéus para assistir um filme da mostra retrospectiva, um filme em preto e branco. E isso era um momento de catarse, assim, né? Porque havia encontros desses cineastas que produziram, que dirigiram esses filmes e baterem papo, né, com essas turmas. Então foi um momento incrível. E aí, a partir do FECIBA, anualmente a gente ia propondo um tema. O primeiro ano foi 100 anos do cinema baiano. O segundo ano foi o amado cinema baiano na terra de Jorge, que foi o centenário de Jorge Amado. O terceiro ano a gente trouxe uma provocação, que foi o que é cinema baiano, porque as pessoas... É um espaço identitário, né, de disputa. Então as pessoas falavam, não existe cinema baiano, cinema é nacional, cinema baiano é o paió. Então foi um espaço muito importante, assim, de diálogo e de disputa política também, né? E na quarta edição teve um tema muito importante, que foi a Revolução Vem do Interior, porque era um ano de lembrança, né, da ditadura, dos diretas já. Então, por conta desses movimentos populares, assim, né, que aconteceu no Brasil, eu fiquei pensando nesse tema, a Revolução Vem do Interior, para trazer o olhar do audiovisual para o interior também. Na quinta edição já foi Podemos, que trazendo um elemento bem comum da nossa região, que é o podão, de podar o cacau. A sexta região, que já foi no período do golpe, foi a linha de fronteira se rompeu, trazendo uma referência do Ali Salomão, que é um poeta de Jequié, vizinho de Piauí. A sétima edição já foi online, que a gente teve um hiato, né, de 2016 até 2021, a gente ficou sem realizar nenhuma edição por conta da falta de fomento do governo do estado e do governo federal. Então a sétima edição foi online, e a gente trouxe a referência de Valdelice Pinheiro, uma poeta de Itabuna, que ela falava dentro do ovo o voo, e o tema foi dentro de casa asa. E a última edição, em 2024, foi A Esperança é uma Flecha de Fogo. Cada tema a gente vai buscando refletir sobre o cenário atual do Brasil e trazendo filmes também, né, que a gente consiga debater e refletir sobre esses assuntos. Então, eu fui também participante do colegiado setorial de audiovisual durante alguns anos, durante 4 anos, propondo pautas para o interior. Então, mesmo estando na capital, a maior parte dos projetos da gente são realizados no interior.
O foco é o interior, então sempre defendemos a descentralização, enfim, e isso até hoje, na verdade, né? Aí chegou o momento do fórum. A gente também realiza outro evento, que é o Circuito Cine Eden, em Ipiaú, que a gente realizou a 4ª edição agora. E a gente teve a sorte de ser o evento anfitrião do 2º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia, que é uma realização da SASB, da Associação do Setor Audiovisual do Sudoeste Baiano, e o Circuito Cine Eden foi convidado para sediar esse evento. Então a VOL propôs o projeto, foi aprovado, realizamos esse fórum, que foi muito importante para continuar, né, debatendo e ampliando essa pauta sobre a interiorização, a descentralização, mais recursos para o interior. A gente se questiona muito por que 80% da população da Bahia está no interior e só 20% do recurso chegava no interior. Mais de 4 universidades ou cursos técnicos, né, estão no interior, e existia e ainda existe uma concentração muito grande na capital que está diminuindo, que está diminuindo com o passar dos anos, por conta dessas lutas e dessas uniões todas que a classe, né, que os cineastas do interior estão fazendo. Muitas produtoras estão surgindo, estão ganhando notoriedade também no interior, e isso é muito importante para que percebam a importância e a potência que existe no interior. Vocês mesmos produzindo um filme de 3 horas que totalmente sem recurso, conseguindo envolver uma cidade inteira, com não sei se mais de 100 pessoas envolvidas nesse processo. Sim. Então é muito incrível assim, você perceber que existem muitos agentes. O recurso está mais... Recurso, assim, né, quando eu digo o celular, a câmera, o computador para editar está mais acessível, mas ainda assim a gente precisa debater e trazer a importância da descentralização, porque a gente não deve sempre fazer sem recurso. Existe um recurso. Exatamente. O recurso precisa chegar em todo mundo, né? Em todas as pessoas que estão produzindo, precisam ter acesso de alguma forma e não ficar concentrado na mão das mesmas pessoas, das mesmas produtoras e do mesmo município. É importante que outros tenham também acesso a contar suas histórias, né? Porque afinal de contas também a gente está falando disso, de contar suas histórias e de também pagar suas contas, de formar o mercado. Enfim, é um diálogo muito importante. De profissionalizar também. Isso, e o fórum vem para isso, para trazer esses debates, para a gente se unir ainda mais em prol dessas pautas, para que a gente consiga, conquiste mais pautas, né? Conquiste mais recurso, mais obras no interior, chegando nas telas, em todas as telas. Muito legal. Eu acho bem interessante ver nessa trajetória, e também com o FECIBA, também, que é, né, um marco tão importante, um evento tão importante, e ver, na verdade, que em si, que você também já teve essa experiência com o festival e organização, e também o Circuito Cine Eden também são iniciativas muito importantes, porque acho que é realmente muito importante também esse trabalho de mostrar, né, toda a questão da distribuição é realmente um ponto muito importante, porque a gente produz, mas a gente também precisa assistir e mostrar para as pessoas também o que foi feito e o que é feito. E o que você falou também da questão da verba, é muito importante também conseguir as verbas adequadas para conseguir profissionalizar e realmente criar a indústria mesmo, no interior também, de conseguir dar essa chance de formar profissionais, de que realmente as pessoas possam viver disso também e construir e produzir mais realmente para o futuro. Então, acho que isso é bem legal, é muito, muito bonita essa luta, né, na qual você já está tão ativo e também sempre lutando, isso é muito bom. Acho que dá certo, com certeza, estamos juntos. Estamos juntos nessa luta. Exatamente. E não o que é de ser de admirar, que, como você falou, você está na cidade grande, aqui em Salvador, mas você está ali na luta pelos interiores, então você é uma força que está ali para ajudar essa iniciativa, de ajudar de que os interiores tenham essa chance de ter esses apoios. Então isso é de se admirar, que você está ali na luta, um representante, alguém que está ali para defender essa iniciativa, essa missão que é tão importante, de dar essa chance de descentralizar. Então isso é realmente de se admirar. O fato de estar em Salvador facilita muita coisa, né? Porque aqui é o centro das decisões do Estado. A sede da Bahia Filme certamente vai ser aqui em Salvador.
a Assembleia Legislativa está aqui em Salvador. Então, sempre que tem reuniões para decidir alguma coisa, acontece aqui em Salvador. Então, sim, às vezes, as pessoas do interior não conseguem ser acionadas a tempo, ou às vezes não tem um recurso, porque o próprio Estado, às vezes, não paga passagem, né, hospedagem para as pessoas virem. Então, o fato de estar aqui é um facilitador, de fato, assim, para mim, como articulador do interior, como essa liderança, de fato, né, do interior em relação às pautas. Então, facilita muito esse diálogo, essa aproximação, enfim. Então, também fico feliz, adoraria, assim, passar o bastão para outras pessoas e só fazer filme. Deixar um pouquinho a militância de lado é difícil, ou praticamente impossível também, mas eu adoraria passar um tempo assim só fazendo meus filmes e depois voltar para a militância. Eu imagino. Mas no fim você acha que quando se começa você quer ser o artista de poder produzir, mas aí no fim a gente vê no caminho de que é uma luta também fazer muito cinema política. É política, então tem que realmente... É uma luta eterna mas eu entendo esse seu sentimento de que só criar um tempo, mas vai chegar esse momento. Vai dar certo. Mas é isso, olha, bem interessante, né? A gente viu aqui sua trajetória, também você percebeu muitas mudanças, você também luta por muitas mudanças. Eu acho que isso é, na verdade, um ótimo ponto para fazer o espelho mágico do tempo. Agora, né, depois de trilhar já todo né, essa sua trajetória, o que você diria se agora... Vou colocar você aqui. Imagina que você tem um espelho mágico do tempo e você olha para dentro e vê um Edson jovem, criança. O que você diria para esse seu eu mais jovem? Eu acho que eu diria tantas coisas, assim, sabe? São tantas coisas que eu poderia dizer para Edson jovem, mas eu não sei se eu diria para tão criança, assim, não. Eu diria para criança, adolescente. Pode ser mais jovem também. E eu diria para ele fazer uma segunda graduação. Uma segunda graduação, porque às vezes é muito difícil trabalhar com cinema. É uma área que você precisa de QI, de fato, assim, você precisa ter muitos contatos, precisa ter pessoas para lhe indicar para fazer outras coisas. Aí, quando eu digo uma segunda graduação, eu digo também até para complementar a primeira graduação em cinema. Então, por exemplo, eu adoraria fazer um curso de Direito, porque eu sou produtor também, o produtor é um gestor de direitos, né, de várias pessoas também. Então, eu adoraria complementar esse conhecimento que eu já tive no audiovisual com outra área que eu sempre sinto que eu preciso constantemente, como produtor, como empreendedor, como empresário também, né? Então, eu diria para esse Edson, faça mais de uma graduação, porque a gente acha, inclusive, na infância, que é uma só e é para a vida toda, e é isso que você escolheu, não pode mais voltar atrás. Não, é possível sim voltar atrás, desistir, é possível começar de novo, é possível ter mais de uma graduação, enfim, buscar várias oportunidades, enfim, de se sentir bem, de se sentir feliz e de fazer o que gosta, porque eu amo fazer cinema, mas eu sinto que eu poderia ter mais outros aprendizados, outros conhecimentos que fortaleceria ainda mais. Legal. Um conselho muito sábio. É realmente interessante porque, como você disse, o direito faz parte do trabalho também. Você tem que saber lidar com as leis, com o que fazer, o que pode, o que não pode também, até mesmo como acessar recursos e como gerir isso realmente bem interessante. Ser um bom complemento, eu acho. Concordo totalmente. E também bem interessante que você falou da questão de que às vezes o jovem, né, quando jovem, a gente acha que se existe só um caminho, tem que já ser feito tudo certo, já tem que ser planejado do início, mas que no fim a vida acaba sendo, né, uma trilha às vezes até imprevisível. A gente conversou aqui com o Cavi no programa já, e a história dele é bem interessante, né, que ele era atleta, judoca, e aí, na verdade, não pôde participar da Olimpíada e tudo, e com isso acabou vendo que já ficou velho demais para ser atleta, mas como cineasta, né, para fazer cinema, ele ainda seria jovem, então ele fez essa mudança drástica, e hoje, né, o Cavi é um grande... uma pessoa muito importante no cinema no Rio de Janeiro e também na distribuição. Mas é isso, eu acho que isso é bem interessante, esse é o nosso objetivo de mostrar aqui no nosso programa, de mostrar essas
essas vidas, né, das pessoas e como, às vezes, né, você pode tomar outros rumos ou... Isso é muito comum, assim, que o futuro quando a gente está na É, adolescência, de decidir qual é o curso que a gente vai fazer, o que é que você vai fazer, de a gente achar que é definitivo mesmo, assim, né? E não se abrir para o erro ou para desistir. Tem pessoas que acham que desistir do processo quando não lhe faz bem é ruim, que tem que ir até o final. Não, é possível desistir, é possível continuar fazendo o que você ama, é possível aperfeiçoar esse processo também. Você vê hoje que tem uma geração de pessoas que não querem nem mais estudar, que querem só empreender, já saem da escola e já querem empreender, não querem nem fazer uma graduação, e às vezes a graduação não é necessária, né? Como eu já trouxe no início, o primeiro dia de aula foi cinema se aprende na escola, não se aprende na escola, se aprende fazendo mesmo, né? Com a câmera e tudo, e você pode ir fazendo outros cursos que podem aperfeiçoar, né, o seu processo, a sua aprendizagem, o seu fazer. Mas o mais importante de tudo é isso, é se cobrar menos. Talvez essa fosse assim também, né, uma mensagem para o Edson pequeno: se cobre menos, e deixe as coisas mais fluidas, mais tranquilas, deixe as coisas virem, que vai acontecer. Menos estresse. Sim. Mas eu acho que isso é bem legal. Bom, vamos fazer o segundo quadro, que é o jogo vira, e você pode fazer uma pergunta pra gente. Pergunte aos Bragg Brothers. Aí você pode perguntar pra gente. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, assim. Eu fiquei curioso para saber de cada um de vocês qual é o filme baiano que vocês mais gostam, o que mais marcou vocês, assim, de alguma forma. Olha, eu acho que quando a gente... inclusive foi no FECIBA, a gente assistiu ao Café Pepe Limão, e a gente até fica comentando até hoje ainda que foi um filme que impactou muito, claro, o fim, né, de qualquer forma, mas toda a construção dos personagens, da humanização das... peraí, eu esqueci de botar na gente. Aqui. Normalmente a gente faz assim. Enfim, mas continuando. Café Pepe Limão, eu acho que foi assim, um filme que assim, me tocou muito forte, porque é um filme assim, que você vê que realmente foi feito com muita dedicação, muito carinho, e mostra esse olhar realmente, né, humanizado das crianças de rua, e também o fim muito impactante. Então acho que foi assim, acho que é um highlight para mim. No meu caso, você Rosa Tirana, de Rogério Sabino, também. Porque foi um filme que impactou muito, porque eu conheci ele nas filmagens de Máscara, que em Canavieiras foi rodado. Eu conheci ele, eu mostrei meu trabalho, ele valorizou muito, ele gostou muito, ficou muito empolgado, e aí ele me contou dos filmes dele, e aí dos projetos dele, e aí ele me mostrou o trailer de Rosa Tirana, e eu fiquei encantado pela fotografia, pela sensibilidade, por um olhar de frente, né, que o Rogério tem tão marcante. E eu fiquei muito apaixonado pelo trabalho, e também foi muito marcante que alguém que fez um longa tão bonito, tão importante, tão revolucionário, também foi feito no interior, que ele também valorizou o trabalho. Quando eu estava lá no início, que eu tinha alguns curtos, ele tinha valorizado, ele me deu ser valorizado por um mestre como o Rogério. Foi uma coisa que aumentou muito a minha autoestima e que me motivou a continuar nessa luta pelo audiovisual. Então, Rosa Tirana é meu filme favorito baiano por causa disso. E eu também sou muito apaixonado pelo outro filme, mas como cada um tinha que dar um exemplo, é isso. É muito bom. Não, Rosa Tirana é bom demais. É bom demais. É muito difícil, assim, né? Tipo, eu não gosto de fazer listas, e é muito difícil você selecionar um filme só, assim, também, né? Porque são Até muitos... pela questão de... E também categoria, e também são olhares diferentes, né? Você tem olhares dos interiores, né? Porque são várias visões diferentes também, não é um único interior. Ou capital. Em geral, assim, a gente tem também... eu acho difícil também, na verdade. Eu sempre falo isso, quando alguém fala qual é o seu filme favorito, eu sempre falo, o gênero é muito também. difícil, porque é tipo, que tipo de filme? Porque são tantos filmes, tantas emoções diferentes, então é muito difícil só escolher um filme. Porque depende, que tipo de emoção você quer sentir, que tipo de filme. É um filme
que te traz esperança, algum filme muito pesado, mas mas um que te drama, faz... uma comédia, isso faz diferença, são outros tipos de se assistir, de curtir também o filme, eu acho que... É isso E mesmo. eu vou aproveitar ainda e emendar outra pergunta, assim, qual é o tipo de filme que vocês mais gostam de fazer? É de terror, de suspense, ou não, qualquer filme? Olha, a gente fez, né, a gente tem a série de Contos Dupla, né, são até agora 2 curtas, e a gente quer expandir isso numa série mesmo, que é em si uma fantasia sombria mais, então é assim, gênero fantástico. A gente gosta bastante de pensar histórias assim no gênero fantástico, mas, por exemplo, o Cajueiro de Carlo é um drama escolar, então, assim, de fazer mesmo, eu acho que depende mais, assim, da história que a gente acaba desenvolvendo. Se a gente tem uma temática específica, aí a gente vê o que tem que combinar também com a história que a gente quer contar. Mas eu acho que, para mim, pessoalmente, eu gosto muito do fantástico. Então, até mesmo com elemento sombrio também, é um pouco terror, mas, assim... Em geral, eu acho que o Thay sempre é muito fã do Fantástico. Em si, Sim. desde pequeno, ele tinha até muitos pesadelos, onde nossa mãe recomendou para ele de anotar e usar como inspiração. Então, acho que esse aspecto fantástico ele já nasceu com isso. Mas, em geral, a gente gosta, no final das contas, histórias que focam muito no indivíduo, focam muito em uma análise profunda de personagens. A gente gosta muito desse foco nos personagens. Interação com o ambiente, interação a com o sociedade. ambiente, de lidar com isso. Então, o gênero depende da história que quer ser contada. Então, eu acho que a gente não se prende a só um estilo. O que a gente gosta é fazer filmes que tenham um impacto de reflexão muito importante. Então, a gente gosta de andar... E algum simbolismo também, de alguma temática importante que precisa ser tratada também. Isso aí. Uhum. Porque é difícil, né? Tipo, eu tô pensando assim, eu dirijo junto com o Henrique também. E vocês, às vezes, dirigem juntos também, né? Então, esse lugar de dificuldade, porque eu e o Henrique, particularmente, somos muito diferentes. Em todos os sentidos, assim. Então, até em preferências, na forma de fazer, na forma de filmar também. E, às vezes, encontrar um lugar comum no plano, na história e tudo, às vezes é um desafio, e às vezes é esse desafio que faz com que a obra fique interessante também. De buscar isso a gente também fala, que botar essas ideias opostas juntos é interessante, porque aí um meio que complementa algo e tem uma ideia diferente, é bom. Sim, quando a gente produz junto, quando a gente lê junto também, tem muitas vezes assim discussões, mas não, isso não faz sentido. Eu falo, não, é um aspecto mais metafórico, visual. Já teve muito isso que a maneira de enquadrar, a maneira de como os personagens entram, esses detalhes, que muitas vezes a gente tem essas discussões, esses conflitos, mas acho que um puxa o outro, você pode, se você... Acaba evoluindo também no geral, o conjunto. Exatamente, se existe uma compreensão entre as duas pessoas que estão dirigindo junto, é muito bom que tem visões diferentes, mas existe um mesmo objetivo. Então, quando você acha essa harmonia nesse caos, o produto só consegue ser melhor, a arte consegue só ficar mais autêntico. Eu quero fazer uma pergunta ainda antes da gente finalizar aqui, que você falou que você e o Henrique fazem, né, no caso, dirigem juntos, mas que acaba tendo essas diferenças. Então, eu quero fazer a pergunta que você fez para a gente agora, por último, para você. Qual é o tipo de filme que você gosta de fazer e qual o tipo de filme que é mais do Henrique, vamos dizer assim, para ver essas diferenças? O Henrique ama fazer ficção. Qualquer ficção, assim. Então, ele sempre foi na infância de filme de terror, ele tem escrito muitos dramas também, assim. Então, qualquer tipo de ficção, a paixão dele é fazer ficção. Inclusive, pelo fato dele estar editando, que ele é um ótimo editor também, ele tem editado muitos documentários. E já eu sou uma pessoa da experimentação, eu gosto de experimentar. Por exemplo, Cinema de Amor foi uma provocação que partiu de mim, da gente fazer, a gente se filmar com celular, mas foi uma execução integral dele, assim, né, particularmente, porque ele pegava o celular, ele colocava nos lugares, a gente se filmou quase 6 meses para poder gerar esse longa-metragem. Então tem uns lugares, assim, eu prefiro
buscar um cinema que seja mais experimental na linguagem, no sentido da gente ficar, inclusive, pensando se é ficção ou se é documentário. Que tipo de obra é essa que eu estou fazendo? Mas no final das contas, assim, eu gosto de fazer filme para chorar. Eu gosto de chorar no final. Legal. Fantástico. Filmes emocionantes. Sim. Que toca mesmo. De certa forma, a gente gosta disso também bastante. Filmes que levam você a um clímax emotivo muito forte. Em si, a gente gosta muito disso porque acho que isso é uma jornada. Você quer assistir algo que te faça sentir. Sim. Seja qualquer emoção. Acho que isso é sempre o objetivo de uma obra audiovisual, de você sentir, de você assistir e entrar naquela história e se emocionar. A gente sempre fala que, como profissionais, às vezes a gente assiste sempre o filme e pensa na forma técnica como foi produzido, mas quando o filme consegue ser tão bem feito que você ignora isso e aí você realmente entra na história, isso é quando a obra realmente conseguiu o seu objetivo. Sim. O Cinema de Amor, por exemplo, que a gente não imaginou que ia dar um longa-metragem, não imaginou que ia ter uma ótima repercussão com as pessoas, né? O filme estreou no Panorama, Coisa de Cinema, e ganhou os 3 prêmios de melhor longa baiano. E o incrível é que quando a gente saía do filme, as pessoas vinham abraçar a gente morrendo de chorar, se reconhecendo naquele momento de dúvidas, né? Da mudança para o governo Bolsonaro, ninguém sabendo como é que ia ser, como é que ia ser. É uma dificuldade muito grande para todo mundo, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer. Pouco tempo depois veio a pandemia também. Então esse filme, inclusive, antecipou um formato de produção que era você se filmar dentro de casa, que aconteceu muito durante a pandemia também. E a gente não imaginava, inclusive isso, que as pessoas iriam chorar com o filme. A gente imaginava que as pessoas iam dar risada, olha que legal que estão experimentando, que fizeram com o celular. Mas é um filme que impacta as pessoas até hoje, inclusive, assim. E ele só deixou de ser exibido porque a gente, isso subverte muito, né, a lógica comercial, porque a gente filmou nosso cotidiano com as músicas tocando, assistindo TVs, então tudo isso precisa de direito autoral que a gente não tem. Ou a gente rompe com isso e recebe um monte de processo, ou a gente busca pagar os direitos de todo mundo e coloca o filme para distribuir. Mas recebemos algumas propostas já de distribuição, de circulação, e o filme acabou não circulando por conta dessas questões de direito autoral também. Que pena. Mas eu acho que isso é muito bonito ver que o filme toca nas pessoas e realmente, né, traz uma emoção mesmo. Eu acho que isso isso é um sinal de que deu certo. De alguma forma você conseguiu fazer algo de impacto. Bem legal. E, bom, é isso. Eu acho que a gente já está chegando aqui ao fim da edição. E antes das considerações finais, a gente sempre pede para o convidado chamar alguém, fazer um desafio. Quem deve ser descoberto pelos Bragg Brothers em uma nova edição? Olha, eu vou citar 2 pessoas. A primeira pessoa que eu vou citar é Henrique, que eu sei que ele está muito ocupado agora, está editando dois longas, né? Está editando 2 longas longuíssimos, com muitos materiais de arquivo, então isso tem tomado muito tempo dele, assim, de fato. Mas além do Henrique, eu indico ele também porque eu acho que ele é um exímio diretor. Ele, para mim, ele sabe o que ele está fazendo, assim, e ele, para mim, é um exímio editor também, porque ele é uma das pessoas mais organizadas que eu já vi editando também o filme, e além de ter toda a paixão e empolgação pelo cinema também, né? E a outra pessoa que eu vou citar, que eu não sei se vocês já conversaram ou tentaram, é o cineasta Edgar Navarro, que é um cineasta baiano. Sim. Tem filmes incríveis, inclusive um dos filmes que eu amo, assim, Eu Me Lembro, que é um dos filmes que me fez chorar como criança no cinema também. Então o Edgar Navarro é uma pessoa que eu indicaria muito, que tem filmes incríveis como Super 8, uma forma de dirigir emocionante, enfim, indicaria ele também para fantástico. Sim, muito bom, a gente com certeza vai falar com os dois, e aí fiquem de olho aqui também, audiência, que no futuro pode ter outras edições com Edgar Navarro e Henrique Filho. Muito bom. É isso. E bom, Edson, eu acho que agora, se você quiser ainda deixar alguma consideração final, ou algum comentário, esse é o momento.
Então, eu quero agradecer a vocês novamente, né, pelo convite. E quem quiser pode acompanhar lá nas nossas redes sociais, @EdsonJoséBastos, a Voo Audiovisual, né, @Voo Audiovisual. A gente tem um site também. No YouTube da Voo tem os curtas que a gente já dirigiu, quem quiser assistir. Os longas não estão disponíveis lá, mas os curtas estão disponíveis também. E estou aí à disposição para trocas, para diálogos e tudo mais. Muito obrigado a vocês. Fantástico, a gente que agradece, muito obrigado pela sua presença aqui, por falar com a gente. E é isso, vão lá, sigam o Avô, o Edson, deem uma olhada no YouTube. E ao longo da entrevista a gente também sempre deixa as redes sociais embaixo da gente, embaixo dele também. Uhum. E é isso. Bom, a gente se vê na próxima edição. Tchau. Tchau.